Bom dia, meus irmãos. Por favor, abram suas Bíblias. Primeira carta de João, capítulo de número 3. Primeira João 3, vamos ler do versículo 11 ao versículo 15. Estamos continuando a nossa série expositiva sobre a carta de 1 João. Só relembrando que o intuito, o objetivo do apóstolo João ao escrever a carta é para corrigir alguns erros que se encontram na igreja e combater algumas heresias, especialmente o gnosticismo que estava começando a tomar corpo naquele período, ok? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que não nos amemos uns aos outros. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmos. Eu quero orar mais uma vez, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Pai, nós te suplicamos, eu te suplico, nos ajude, Senhor, me ajude. Fala conosco através da tua santa palavra, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, neste capítulo de número 3, o apóstolo ele está falando a respeito dos filhos de Deus, tudo bem? Ele está tratando a respeito das características dos filhos de Deus. Ele começa o verso de número 1, falando justamente sobre isso, falando que nos é uma bênção, uma grande dádiva, sermos chamados filhos de Deus. E assim ele segue por todo o decorrer do capítulo, explicando a respeito das características, da manifestação dos filhos de Deus. Quando chega aqui no versículo de número 11, ele vai abordar algo interessante. Ele começa da seguinte maneira, ele diz que esta mensagem que nós recebemos, nós a ouvimos desde o princípio, que é amemos ou amemos uns aos outros. João ele está se referindo aos ensinamentos de Jesus e que os apóstolos posteriormente transmitiram aos demais discípulos. Vejam no Evangelho de João, no capítulo de número 13, versículo 34 e 35, Cristo diz assim: um novo mandamento dou a vocês, amem uns aos outros, como eu os amei, vocês também devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Cristo dá aqui um mandamento, não é uma orientação simplesmente, não é um conselho, ele deixa bem explícito: um novo mandamento eu dou a vocês, amem uns aos outros. E é disso que João está tratando no verso de número 11. É uma mensagem que eles ouviram desde o princípio, não é algo que é estranho para eles, que é incomum, que eles nunca ouviram anteriormente. Desde o princípio, desde quando Cristo havia assim ordenado, os apóstolos
transmitiram para a igreja que os discípulos deveriam amar uns aos outros. Mais ainda, ele diz que o mundo, as demais pessoas, os não cristãos, todos os que não pertencem à igreja, a única forma que eles saberiam que eles são discípulos de Cristo, que eles pertencem a Cristo, é se eles amarem uns aos outros. O amor entre os cristãos não é uma opção, meus irmãos. O amor entre os cristãos não é uma opção, mas um mandamento, um sinal de que pertencemos a Cristo. Você quer saber? Eu quero saber, nós queremos saber se realmente estamos em Cristo. Olhemos para nós mesmos, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa comunhão entre os irmãos, para o nosso convívio mútuo entre os irmãos. Se enxergarmos que nós estamos crescendo em amor, em união, é sinal de que realmente nós pertencemos ao Senhor. O sinal dos filhos de Deus é o amor. Agora, no verso de número 12, ele cita Caim. Por que o apóstolo ele vai citar Caim? Por que o apóstolo, quando ele fala do amor entre os irmãos e que é um mandamento, no verso posterior ele cita Caim? Para chegarmos a uma resposta em relação a isso, temos que olhar para o contexto imediato. Veja alguns versículos anteriores. Versículo 8 em diante. Diz assim: aquele que pratica o pecado, ele é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, verso 10, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não pertence a Deus, tampouco quem não ama a seu irmão. O apóstolo está mostrando aqui o contraste entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ele diz que aquele que vive na prática do pecado, ele pertence ao diabo. Aquele que aborrece ao seu irmão, ele pertence ao diabo. Ele é filho do diabo. Em contrapartida, na outra mão, ele diz que aqueles que amam o seu irmão, que praticam a justiça, eles nasceram de Deus. Lembrem de João no capítulo número 3, necessário vos é nascer de novo. Ele nasceu de Deus, ele é filho de Deus, ele pratica a justiça. Agora, no verso de número 12, o apóstolo está mostrando um contraste entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, e ele usa Caim para exemplificar as práticas dos filhos do diabo. Veja que ele diz assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno. Vamos ver detalhadamente o que Caim fez. Gênesis 4, verso 1 ao verso 11, diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou, e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho, homem. Voltou a dar à luz, desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra para uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta,
Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça e está à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você por toda a terra, porque ela abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Caim odiou ao seu irmão, porque a oferta, a obra dele, aos olhos de Deus, era agradável. E aos olhos de Deus, a oferta dele, Caim, não. Isso fez com que ele não suportasse conviver com o seu irmão, odiando a ele, chegando ao limite, chegando ao extremo de matar o seu irmão. Se o sinal dos filhos de Deus é o amor, o sinal dos filhos do diabo é o ódio. Por isso que o apóstolo João, no verso 13, ele diz para não nos admirarmos se o mundo nos odeia. Vejam aqui, ele está falando que, verso 11, os cristãos devem amar-se mutuamente. Verso 12, agora parece que ele muda de assunto e cita Caim. Porém, olhando no contexto, percebemos que ele continua falando a respeito dos filhos de Deus, em contraste aos filhos do diabo. E agora, no verso 13, ele conclui dizendo que é por isso que o mundo não nos odeia. Perdão, o mundo nos odeia. Por isso que o mundo não nos ama. E detalhe, ele diz que nós não devemos nos admirar com isso, com o ódio do mundo. Entendam, mundo aqui se refere à sociedade corrupta. Mundo aqui se refere a todos aqueles que não pertencem a Deus. Que são filhos do maligno. Muitos cristãos, irmãos, ficam espantados com a rejeição e às vezes até mesmo hostilidade das pessoas em relação ao Evangelho, em relação à palavra de Deus. Porém, Cristo já nos alertou a isso. Muitos irmãos, especialmente aqueles que estão começando na fé, ficam espantados quando eles vão pregar o Evangelho a alguém e de boa vontade, com alegria no coração, até mesmo por amor àquela pessoa, falar do Evangelho do Senhor, e aquela pessoa rejeita, às vezes é hostil em relação a ele. Muitos irmãos ficam espantados ao ver que o mundo, ele rejeita o que a palavra diz, tenta em todo momento, em todo tempo, contradizer a Escritura Sagrada, ou ainda descredenciá-la. Mas Cristo já nos alertou em relação a isso, irmãos. João, no seu Evangelho, no capítulo número 15, diz assim, versículo 18 em diante. João 15, 18 em diante, até o 25. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a palavra de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não
conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aqueles que me odeiam também odeiam ao meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles as obras que realizei, que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para que se cumprisse o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Se o mundo odiou a Cristo, Ele mesmo nos alertou: também odiarão a vocês. Se me rejeitaram, também rejeitarão a vocês. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Não se espantem quando alguém zomba de nós. Não se espantem quando, por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho. Não se espantem, irmãos. Eles estão praticando as obras que lhes são por direito, que lhes são naturais. As suas obras são más. Se eles odiaram e rejeitaram ao Salvador, também rejeitarão aos seus discípulos. No livro que é base de estudo da nossa escola bíblica, todas as manhãs, todos os domingos de manhãs, há um trecho ali que me chama muita atenção, que é o seguinte: se a cabeça foi coroada com espinhos, esperamos que o restante do corpo não ande em sofrimento? Alguns podem até dizer que eles amam a Cristo, eles amam a Bíblia. Às vezes nós ouvimos isso: não, mas eu amo a Cristo, eu amo a Bíblia. Mas eles amam a versão deles em relação a quem é Cristo, em relação ao que é a Bíblia. Eles têm a sua própria versão do que eles acham que é Cristo, de quem eles acham que é Cristo. Eles têm a sua própria versão do que eles acham que é a Escritura Sagrada. E é por isso que eles nos odeiam, porque mostramos quem é o verdadeiro Cristo e qual é a verdade da Escritura. O mundo odeia a palavra de Deus. E por que eles odeiam a palavra de Deus? Porque ela os confronta, ela os reprova. A palavra de Deus mostra que as suas obras são más. E por isso eles nos odeiam também, porque amamos a palavra de Deus e, consequentemente, não aceitamos as obras más deles. Eles nos odeiam, irmãos. Nos odeiam porque não aceitamos o aborto. Nos odeiam porque não aceitamos a ideologia de gênero. Nos odeiam porque não aceitamos o feminismo. Vejam, nós não somos contra a feminilidade baseada nos preceitos da palavra de Deus. Nós somos contra esse feminismo socialista, inimigo do Senhor, inimigo da sua palavra. Eles nos odeiam porque não aceitamos o marxismo cultural. Nos odeiam porque não aceitamos a idolatria a um político, ou uma idolatria a um partido, ou até mesmo uma idolatria a uma celebridade da mídia, seja da internet, seja de algum canal de televisão, ou seja de um jornal, uma revista, enfim. Eles nos odeiam porque não aceitamos o sexo antes do casamento. Nos odeiam porque não aceitamos o sexo fora do casamento. Nos odeiam porque não aceitamos o divórcio. Vejam aqui, a palavra de Deus, ela nos mostra que sim, há momentos em que é necessário o divórcio. O próprio Cristo falou sobre isso, tanto em Mateus como Paulo em 1 Coríntios. Porém, em todas essas duas exceções à regra, sempre podemos notar o seguinte: há ali um cristão verdadeiro e um falso cristão. Então, divórcio entre cristãos, nós não aceitamos, irmãos. Nós não aceitamos, não por causa de nós mesmos, mas nós não aceitamos porque a palavra de Deus nos manda não
aceitar. Nos versos 14 e 15, o apóstolo, ele nos mostra que amarmos ou odiarmos são os sinais do novo nascimento ou da falsa conversão. Percebam, ele diz que se amamos é sinal de que passamos da morte para a vida. E se odiamos é sinal de que não temos a vida eterna em nós. Então, novamente, algo que é muito dito em todas as vezes que é muito dito aqui no nosso púlpito, em nossas reuniões, e nós não nos cansaremos de repetirmos isso: amarmos uns aos outros, praticarmos as boas obras, não nos levam à salvação. Pelo contrário, amarmos uns aos outros, praticarmos as boas obras, são os sinais de que realmente nós passamos da morte para a vida, de que realmente houve uma regeneração vinda do Espírito Santo, de que realmente Deus nos salvou, de que realmente Cristo morreu por nós na cruz, de que realmente nós somos eleitos, escolhidos do Senhor, de que realmente nós nascemos de novo. Esses são os sinais, ou é o sinal de que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Esses são os sinais de que nós nascemos de novo, não segundo a vontade da carne, não segundo a vontade do homem, não pelo sangue, mas segundo a vontade do Senhor, segundo a vontade de Deus. Notem que ainda no verso 15, ele usa o termo assassino. Em algumas traduções mais antigas, como por exemplo a Almeida Revista e Corrigida, usa o termo homicida. O apóstolo usa o termo assassino para nos comparar a Caim. Caim não suportou seu irmão a tal ponto que o matou. Não sejamos como Caim, irmãos. E é isso que ele diz no verso 12. Não sejamos como Caim, mas amemos uns aos outros e suportemos uns aos outros. O apóstolo Paulo, ele nos faz esse apelo. Na sua carta aos Colossenses, no capítulo de número 13, nos versos 12 até o 14, ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também vos perdoai, ou perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Assim como Cristo nos perdoou, assim também nós devemos nos perdoar. Lembram da historinha? Ou melhor, historinha não, lembra do fato de Pedro? A pergunta dele: quantas vezes devemos perdoar nossos irmãos? Aquele que nos ofende? 7 vezes ao dia. 70 vezes 7. Nós devemos amar uns aos outros, irmãos. E quando for necessário, nos suportar. Irmãos, eu faço aqui um apelo em nome de Jesus. Me suportem, irmãos. Prosseguindo. Somos cristãos. Nós somos cristãos. E o que significa ser cristão? Significa que nós somos discípulos de Cristo, que somos imitadores de Cristo. Porém, isso não significa que somos todos iguais. Pelo contrário, temos muitas diferenças entre nós mesmos, mesmo sendo reformados, mesmo pertencentes a uma igreja batista. Temos diferença entre nós, mas todos somos um só em Cristo.
todos somos membros do corpo de Cristo. Veja o que Paulo também vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao 27. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também, com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Se, de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Não somos iguais, irmãos. Alguns são mais fracos do que os outros, mas todos pertencemos ao mesmo corpo. As nossas diferenças não devem nos afastar, mas devem nos esforçar, devem fazer com que nos esforcemos para vivermos em comunhão. Como, novamente, Paulo vai nos fazer uma santa convocação, agora em Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 3. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar em unidade, no Espírito, no vínculo da paz. Isto é o que representa a ceia do Senhor. A nossa comunhão como um corpo. A ceia do Senhor nos lembra que Cristo foi sacrificado por nós. Também nos mostra ou aponta para nós que da segunda vinda de Cristo, que Cristo voltará. Mas também nos mostra que estamos em comunhão com o Senhor e estamos em comunhão com a igreja, com a sua igreja. Por isso que nós não acreditamos em desigrejados. Podemos entender alguém que está momentaneamente sem congregar, mas desigrejados não é bíblico. Não está na Bíblia. Não faz parte da igreja, do corpo de Cristo. Por isso que nós disponibilizamos os vídeos e até mesmo os áudios das pregações, dos nossos cultos, através da internet, através das mídias sociais, das redes sociais. Porém, e aqui vai um alerta para os que estão nos ouvindo, se estar sem congregar
para você é uma exceção, ok, mas se tornou um padrão e uma regra, isso não faz parte do corpo de Cristo. Isso não é o padrão da igreja do Senhor. Um discípulo verdadeiro não se contenta, não aceita viver sem congregar, sem estar com os irmãos, sem pertencer à igreja, uma igreja local. A ceia nos mostra que estamos em comunhão com os irmãos. Uma pergunta, irmãos: será que a falta de comunhão com os nossos irmãos pode nos ser um empecilho de participarmos da mesa do Senhor? Faça consigo mesmo e eu faço comigo mesmo essa pergunta. Será que se eu estou em falta de comunhão com algum irmão, será que isso talvez se torne um empecilho para mim de que eu participe da mesa do Senhor? Com isso, não estamos impedindo ninguém ou impedindo alguém de participar da ceia. Porém, estamos advertindo de que talvez poderemos não discernir o corpo e o sangue de Cristo ao comermos do pão, bebermos do cálice. Lembram de 1 Coríntios 11? Tomemos cuidado, irmãos, para que não sejamos pegos em tal falta, ao ponto de que não venhamos a discernir o corpo e o sangue do Senhor. Participar da ceia do Senhor é ter comunhão com os nossos irmãos. Por fim, nós somos cristãos reformados. Nós somos cristãos reformados. Se você não tem nenhum problema com o nome, nós somos calvinistas. E por isso nós cremos na soberania divina. Deus é soberano e só a sua vontade é feita. Não cai uma folha da árvore se não for de acordo com a vontade do Senhor. Deus pré-ordenou e predestinou todas as coisas. Mas nós não negamos a responsabilidade humana. Você e eu, nós somos responsáveis pelas nossas decisões e atitudes, sim. Mas Deus não é soberano? Sim. E mesmo assim nós temos responsabilidade sobre as nossas decisões e atos? Sim. Nós mantemos essas duas verdades porque são bíblicas. Esse é o espírito da reforma. Portanto, devemos negar a nós mesmos, amar ao próximo como a nós mesmos, inclusive aqueles que nos perseguem. Pois foi isso que Cristo nos ensinou. Em Mateus capítulo 5, 43 ao 45 diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai. Vejam, sinal de que nós somos filhos de Deus. Venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons, e derrama chuva sobre os justos e sobre os injustos. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos dê graça e nos auxilie para amarmos com sinceridade e na prática, e de forma prática, amarmos não somente de palavras, mas também com atos, com atitudes, amarmos não somente de boca, mas na prática. Pratiquemos o bem, não nos deixemos dominar, que pratiquemos o bem e não nos deixemos dominar pelo ódio e pelo mal, pois este é o sinal de que somos filhos de Deus. E por fim, eu quero citar novamente Paulo, agora como um bom reformado, Romanos, capítulo 12, do 17 ao 21, diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal, porque procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, tanto os da igreja quanto os de fora da igreja. Façam todo o possível para viver em paz com todos, tanto os da igreja quanto os de fora da igreja. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a ira, eu a retribuirei, diz o Senhor.
Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça, sobre a cabeça dele. E por último, para concluir, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Ó Pai, nós cremos na Tua santa palavra, Senhor. Nós cremos que a Tua palavra é verdade. Que toda a Tua palavra é verdade, Senhor. Ó Pai, nos dê graça, Senhor, para nos amarmos mutuamente com afeto e com sinceridade, Senhor. Nós Te louvamos porque nós temos já visto isso em nosso meio, Pai. Sinais de que verdadeiramente somos filhos Teus, Senhor. Ó Pai, mas que nós não paremos somente no início, Senhor, mas que continuemos a crescer em comunidade, que continuemos a crescer em comunhão, em amor, Senhor, como uma igreja santa, como uma igreja que se santifica cada dia, Senhor. Pai, nos dê força, tenha misericórdia de nós e nos dê graça, para que nós amemos inclusive aqueles que nos perseguem, orando por eles, pregando a palavra de Deus a eles, não desejando o mal a eles, antes, quando necessário for, ajudando a eles, Senhor, no que precisarem, Senhor. Assim, Senhor, nós mostraremos ao mundo de que nós somos filhos Teus, de que nós nascemos de novo e que pertencemos a Cristo e somos igreja do Cordeiro. No nome de Jesus, assim nós te pedimos. Amém.